Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um clássico que, pode acreditar, tem muito a dizer sobre os nossos dias. Vamos falar de O Peregrino, de John Bunyan. Mas calma, esquece aquela ideia de um livro antigo e empoeirado. A gente vai tratar ele como o que ele realmente é, um mapa surpreendentemente útil para as nossas jornadas de vida, tanto no pessoal quanto no profissional. A história toda começa com um homem chamado Cristão. O problema dele não é o inimigo lá fora, sabe? É um peso, um fardo esmagador nas costas, uma angústia que não passa. E aí, no meio do desespero, ele grita: "O que eu devo fazer?" Essa pergunta atravessa os séculos, não é mesmo? É aquele momento de crise em que a gente percebe que algo precisa mudar, que a vida não pode continuar do jeito que está. Um sentimento que com certeza muita gente conhece. Para a gente entender bem essa jornada e o que tirar dela, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver qual é a missão do livro. Depois, a partida do cristão, os inimigos que aparecem no caminho, a busca por sabedoria e, o mais legal, como a gente pode aplicar tudo isso na nossa vida. Vamos nessa? Bom, antes de mais nada, qual é a grande sacada desta obra? O Peregrino é uma alegoria. E o que isso quer dizer? Significa que cada personagem, cada lugar na história, na verdade, representa uma ideia maior, uma parte da nossa experiência humana. E olha que genial essa frase do Samuel Johnson. Ele resume perfeitamente. O livro é tão profundo que um estudioso se encanta, mas ao mesmo tempo é uma história de aventura tão boa que qualquer criança adora. É essa capacidade de falar com todo mundo que o torna atemporal. Então, resumindo a ópera, a missão do livro é basicamente desenhar um mapa da jornada da alma. É sobre a decisão de sair de um lugar de destruição, ou seja, um hábito ruim, um emprego sem sentido, um estado de desespero, e começar a caminhar em direção a um objetivo de paz e de realização, superando os obstáculos que aparecem. Agora vamos para o começo da jornada. E a gente sabe bem que a decisão de partir, de começar algo novo, nunca é fácil. Para o cristão, essa decisão nasce de uma angústia que ele simplesmente não aguenta mais, o tal do fardo que ele carrega. O primeiro passo é crucial. O cristão não recebe um mapa detalhado, um GPS com a rota completa. Não, ele recebe uma direção. Siga aquela luz. E na nossa vida é bem assim, né? É sobre encontrar um objetivo inicial, uma visão, mesmo que o caminho todo ainda não esteja claro. O mais importante é começar a se mover. Só que logo de cara ele cai no pântano do desespero. É um lugar onde todas as dúvidas e medos se acumulam e viram uma lama que te prende. Que imagem forte! E é um paralelo perfeito para os nossos dias. Pensa só naquela paralisia que a gente sente ao começar um projeto grande ou mudar de carreira. Aquele sentimento de não vou conseguir, a sensação de estar atolado antes mesmo de dar o primeiro passo. Esse é o pântano do desespero moderno. Uma vez que a gente se põe em movimento, a jornada se mostra cheia de desafios. O autor, Bunyan, dá vida a esses desafios na forma de inimigos, que representam tanto as tentações que vêm de fora, quanto as nossas próprias batalhas internas. O primeiro grande desvio é oferecido pelo sábio mundano. Ele chega para o cristão e diz para deixar de lado o caminho difícil e pegar uma rota mais fácil, mais respeitável. Pensa bem, quantas vezes a gente já ouviu conselhos práticos que nos empurram para longe de um sonho em direção a um caminho mais seguro? Aquela voz que diz para aceitar o emprego estável em vez de arriscar abrir o próprio negócio. Essa é a voz do sábio mundano nos nossos ouvidos. Mas nem todos os inimigos oferecem atalhos. Alguns são confrontos diretos, cara a cara e bem aterrorizantes. A batalha com o demônio Apolion é um dos momentos mais intensos do livro. É uma luta, literalmente, pela sobrevivência da jornada. O Apolion representa aquelas nossas batalhas internas mais ferozes. É a luta contra um vício, o confronto com um trauma, a briga para superar uma depressão. São aquelas crises que nos testam até o limite e exigem toda a nossa força para a gente simplesmente não desistir. E o que acontece quando a gente se desvia do caminho e perde a esperança? Somos aprisionados no castelo da dúvida pelo gigante desespero. E o interessante é que este não é um monstro para lutar com espada. Ele é um estado de espírito que nos paralisa. É aquela sensação horrível de que não há mais saída. A prisão da desesperança. Para enfrentar todos esses desafios, não adianta só ter força bruta. É preciso sabedoria. Por isso, agora a gente vai para a casa do intérprete, ver como o cristão se prepara para as provações que vêm pela frente. A casa do intérprete é tipo um centro de treinamento para a alma. Lá, o cristão não luta, ele para, observa e aprende. É onde ele recebe as ferramentas e as ideias para entender melhor a jornada em que ele está. E uma das lições mais poderosas que ele aprende lá é a das duas crianças, a paixão e a paciência.
A paixão quer tudo para agora e acaba sem nada. Já a paciência sabe esperar pelo que é realmente valioso. Isso é uma metáfora perfeita para a nossa cultura de gratificação instantânea, não é? A gente quer tudo para ontem, mas construir um legado, seja na carreira ou na vida, exige visão de longo prazo e, claro, paciência. Ok, já vimos os desafios, a busca por sabedoria. Agora, a pergunta de $1 milhão. Como a gente transforma essa história de quase 350 anos em um plano de ação para a nossa vida hoje? Então aqui vai um mapa prático. Primeiro, identifique o seu fardo, o que te prende. Segundo, muito cuidado com os sábios mundanos e seus atalhos fáceis. Terceiro, enfrente o seu Apolion, aquela batalha interna que a gente vive adiando. Quarto, se tropeçar no caminho, não se deixe aprisionar no castelo da dúvida. Quinto, procure ativamente a sua casa do intérprete, livros, mentores, autoconhecimento. E por último, lembre-se, a jornada não precisa ser solitária. Encontre os seus companheiros, como o cristão encontrou o fiel e o esperançoso. No fim das contas, a história do cristão funciona como um espelho. O grande objetivo de entender a jornada dele é iluminar o nosso próprio caminho. E aqui, a gente vê uma verdade poderosa. Apesar das dificuldades, dos monstros e dos pântanos, a jornada pode sim levar a um destino de paz. Com companhia e orientação, o peregrino se aproxima da meta. É uma mensagem de que todo o esforço e a perseverança valem a pena. E assim, a gente termina com uma pergunta, não com uma resposta. A jornada do cristão está completa no livro, mas e a nossa? Fica a reflexão. Qual é o seu pântano do desespero? Ou o sábio mundano que está hoje no seu caminho? Porque identificar o obstáculo já é o primeiro grande passo para superá-lo. O roteiro e a apresentação que acabamos de acompanhar foram realizados pelo canal Terceiro Cérebro, um espaço feito para quem busca conhecimento. Se esse conteúdo foi útil de alguma forma, por favor, curta, comente e compartilhe. E o mais importante de tudo, inscreva-se no canal, pois sua participação é fundamental para nós. Muito obrigado!